Deus, peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Segunda Reis, ou segundo livro de Reis, capítulo de número 18. Peço a você que não se disperse nesse momento da pregação da palavra do Senhor, que você esteja atento ao que Deus quer falar conosco, que você não seja roubado. Segundo livro de Reis, capítulo de número 18. Amém? Todos acharam? Achou, Miltinho? Miltinho, você achou? Você está de parabéns. Vamos. Todos acharam, então? Se o Miltinho achou, isso indica que todos acharam, né? Vamos lá. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Agora nós vamos para o versículo de número 13. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Rei, retira-te de mim. Tudo o que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de pratas e 30 talentos de ouro. E deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que ele, rei de Judá, as cobrira e os deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou a Laquis, a Tartã, a Rabsaris, a Rabsaque, um grande exército ao rei Ezequias, Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém, tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E tendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo Zebna e o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pela tua igreja, pela tua presença, pelo aquilo que nós já recebemos através do louvor, das orações, meu Deus, de tudo que foi feito aqui até agora. Mas eu quero te pedir, Senhor, que a tua porção esteja conosco, Senhor, até o final desse culto, Senhor. Capacita-me para falar a tua palavra pela unção do teu Espírito Santo. Eu quero te pedir, Senhor, e ao ministrar a tua palavra, que haja libertação na tua casa, que haja transformação, que haja liberação sobre as nossas vidas. Quero te pedir, me capacita com a capacidade que vem do teu Espírito, porque eu reconheço que sem ti eu nada posso fazer. Vem sobre as nossas vidas nessa noite e faz uma obra maravilhosa, porque esse povo é teu e tudo pertence a ti e será para a tua glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Com certeza, você que já é evangélico, já ouviu falar de Ezequias. Nesse texto aqui, fala justamente do seu caráter, do seu posicionamento diante de Deus. Nós vemos aqui que com 25 anos de idade começou a reinar, ou seja, ainda jovem começou a reinar sobre o reino de Judá. E a Bíblia fala que ele era um homem que agradava o coração de Deus, né? A Bíblia fala que ele removeu alguns lugares de idolatria, removeu postes ídolos, removeu serpentes de bronze que o povo estava adorando. Ele fez coisas aí maravilhosas, ao ponto que o texto cita aqui, né? Que ele confiou no Senhor, de maneira que não houve depois semelhante entre todos os reis de Judá, nem
nem os que foram antes dele. Ou seja, a Bíblia revela que ele foi um rei que teve algo assim notório. A sua fidelidade ao Senhor, o seu comportamento diante de Deus foi algo assim maravilhoso, ao ponto da Bíblia ressaltar isso, que antes dele, nem depois dele, não houve o rei assim tão afamado em Judá. Né? E depois aqui nós vemos que fala sobre o rei da Síria, né? Que ele se rebelou contra o rei da Síria para não o servir. Depois nós iremos ler outro texto aqui, né, que é 2 Crônica 32, que fala justamente sobre a continuidade disso também. Mas aqui nós vemos que Ezequias primeiro, ele tomou o posicionamento de não servir o rei o rei da Síria. Por quê? Porque ele estava determinado a não ceder nada para o rei Senaqueribe. E naquela época, o império assírio era o império que dominava o mundo inteiro. Era o império que chegava perante os reis, né, e conquistava a força, matava pessoas, homens, mulheres, crianças, muitos serviam de escravo. Era um império poderoso, um império que estava muito mais avançado no sentido de armamento, em comparação a Israel, em comparação ao Egito, né? Era um império poderoso que conquistava as nações que eles queriam, né? E as nações, muitas dessas nações pagavam tributos e impostos a eles, né? E o rei Ezequias falou, não, eu não vou servir. Mas só que de repente ele mudou de ideia, né? Ele se arrepende e fala o seguinte, olha, eu errei, tudo que você quiser eu vou te entregar. E aqui o texto fala o seguinte, no capítulo 14, que ele entregou alguns ciclos aí de prata, talentos, aliás, de prata e ouro. Isso é uma grande quantidade. Ele deu a Senaqueribe 10,5 toneladas de prata e 1,5 tonelada de ouro como pagamento. Mas não tinha nada, na verdade, que pagar. Mas era uma forma do rei Ezequias entender que estava submisso ao rei Senaqueribe para que não fosse prejudicado. Mas ele entregou coisas, inclusive nós vemos aqui, ele arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras ouro que ele, rei, tinha cobrido e deu ao rei da Síria. Ou seja, em um certo momento, ele está disposto a não entregar nada que é dele, nada que é de Judá, nada que é do seu reinado, para um rei inimigo. Depois ele se arrepende, olha, acho que é melhor eu entregar. E pede, justamente fala assim, olha, eu errei, eu vou entregar tudo que você impor sobre mim, eu vou entregar. Né? E nós vemos que ele era um homem que agradava o coração de Deus. Né? E muitas vezes, irmãos, nós temos uma vida que procuramos agradar o Senhor. E de repente vem uma determinada luta, uma determinada situação, que muitas vezes nós falamos, não, eu vou resistir a essa luta, depois de repente nós já entregamos tudo. Entregar o ouro, entregar coisas de valor para o inimigo. Né? O inimigo Senaqueribe hoje é um perfil, né, de Satanás, que vem contra as pessoas para vencer no grito, para vencer o quê? Através da ameaça, para vencer através da pressão. Depois nós vamos ver o capítulo 32 de 2 Crônicas, onde fala um pouquinho mais sobre isso. Era um rei ameaçador, que ele ganhava além da força da arma, ele ganhava também no grito, na ameaça, dizendo que ele venceu outros reis, e era verdade, que outros reis e outros deuses não puderam vencer a ele, não puderam resistir a ele, nem aos seus pais, nem à sua geração, que verdadeiramente ele iria para lá, iria saquear e destruir, então era melhor que ele servisse e não tivesse nenhum tipo de resistência. Sabe de uma coisa, meus queridos irmãos? Satanás, ele não quer que você resista às suas investidas contra a tua vida. Mas a Bíblia fala, o Senhor nos fala, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Nós precisamos sempre, quando vem investida do inferno contra a nossa vida, seja na vida espiritual, ministerial, na vida conjugal, na vida profissional, onde for a área da nossa vida, nós precisamos aí resistir firmes na fé. Porque houve um vacilo na fé ao ponto dele tirar até ouro que estava nas portas do templo e entregar ao rei inimigo, ao rei Senaqueribe. Né? E o ouro tem um significado muito espiritual no sentido bíblico. Né? A palavra do Senhor nos fala lá, né? Na carta à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse. O Senhor falando à igreja de Laodiceia, o Senhor fala assim, aconselho de mim que compre ouro enriquecido, ouro para que você seja rico. O ouro, no sentido espiritual, ele quer dizer comunhão, quer dizer valores espirituais. E quantas vezes, né, nós lutamos tanto para construir alguma coisa diante de Deus, seja a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, e de repente, por causa de um problema, parece que a gente entrega tudo e perde tudo. Assim foi com o rei.
Ele falou, não, eu não vou entregar. De repente, olha, rei, eu errei, eu vou, olha, tudo que você quiser, tudo que você me impor de impostos, eu vou pagar tudo. Nós vemos aqui, né? 10,5 toneladas de prata e 1,5 tonelada de puro ouro. Ele entregou e mesmo assim continuou sofrendo ameaças. É claro que nós vamos ver aqui que ele foi um rei vitorioso, mas só que ele poderia ter agido no começo de outra maneira. Aqui no livro de Reis fala sobre isso. Agora a gente indo um pouco para frente lá em 2 Crônicas 32, se você não quiser abrir, quiser apenas ouvir, não há problema nenhum. 2 Crônicas 32. Versículo 10. Segundo Crônicas, capítulo de número 32, versículo 10 ao 12, depois nós vamos ler outros versículos aqui. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em quem confiais vós, que vos deixardes sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para não morreres à fome e à sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequiel mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Agora o versículo 17 em diante. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estavam sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias, Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao Senhor. Versículo 21 agora. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os principais, no arraial do rei da Síria. E esse, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos o mataram à espada. Nós vemos aqui que houve uma grande vitória. Ezequias e o profeta Isaías, juntamente com o povo, clamaram ao Senhor. Mas no começo o que aconteceu? Ele começou a ceder as coisas, começou a entregar. E hoje o Senhor quer falar para nós, para que você não entregue aquilo que o Senhor te concedeu na tua vida, para que você não entregue de mão beijada para Satanás, para que você não entregue o teu casamento, para que você não entregue os teus sonhos, para que você não entregue o teu ministério, os valores espirituais, para que você não entregue aquilo de precioso, talvez coisas que você conquistou durante muito tempo na tua vida, de repente uma luta tão difícil, uma pressão. Eu vou entregar tudo, não. Há um Deus no céu que ouve a nossa oração. E nós vemos aqui que o rei Senaqueribe começou a dizer, olha, os deuses das nações não livraram as nações. Agora, Ezequias tirou todos os altares, deixou um só Deus. Ou seja, as nações que tinham um monte de deuses não livrou. Agora vocês que têm um Deus só, vai livrar. Mas só que o rei Senaqueribe se esqueceu que o nosso Deus não é feito de prata, de ouro, de bronze, mas é um Deus que está nos céus e faz tudo o que ele quer, que tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre toda a dimensão humana, física, biológica, sobre a dimensão mineral, espiritual, sobre todas as coisas. Ele achou que estava falando com qualquer outro Deus, como os deuses das nações. E se deu muito mal, né? Todo o seu exército, né? Os principais homens foram 185 mil homens mortos, feridos pelo Senhor. Provavelmente houve o Senhor os feriu que uma peste, uma enfermidade terrível o assolou, e eles ficaram mortos rapidamente. Mas a questão é, né, você está disposto a lutar pelo aquilo que Deus te deu, para preservar os valores que Deus te deu? Tirar ouro da porta do templo significa tirar parte da comunhão que você tem para ceder a Satanás. Tirar parte da aliança que Deus fez com você. Ele passou a tirar coisas do próprio templo. Um rei fiel a Deus. A Bíblia não fala que ele era infiel. A Bíblia fala que ele era um homem fiel, mais fiel que muitos, que antes dele não houve, nem depois dele não houve. Mas quando veio a hora da grande luta, ele não confiou plenamente no Senhor. É claro que depois ele foi direcionado pelo Senhor, passou a clamar, passou a exortar o povo, mas no começo ele balançou terrivelmente com aquela luta. Se você está balançando, meu irmão, existe um lugar para a gente possa ficar firme.
É a rocha Jesus Cristo. Muitas vezes vem a luta, a gente balança mesmo, né? Mas tem um lugar chamado rocha Jesus Cristo, né? Que você pode ser firmado e lá você vai estar firme. Não entregue aquilo que Deus te deu a Satanás. Esse perfil aqui de Senaqueribe, como nós já falamos, são um perfil espiritual de situações que vêm para, na ameaça, no grito, nos vencer. Através do terror, através o quê? Da difamação, através de uma ameaça. Se você está tendo ameaça na tua vida profissional, financeira, no teu casamento, na tua vida espiritual, de homens, mulheres ou demônios, não importa quem seja, eu quero dizer para você, confie no Senhor, porque essa voz de Satanás é uma voz para trazer intimidação, para trazer medo. Isso é uma das armas de Satanás. Lembra-se de Davi e Golias naquele vale? Por que aqueles homens ninguém foi lutar? Porque só o convite para lutar com aquele gigante, só a ameaça, um homem de 2,97 m, bastante alto, aquilo trazia temor ao coração do homem, dos guerreiros de Israel. Então Satanás muitas vezes ele quer fazer com que você seja derrotado. Por quê? Porque se você não lutar, você vai ser derrotado. Mas se você lutar e não desistir, a vitória é tua. Pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 15 dias, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não sei quanto tempo. Mas se você lutar e não desistir, a vitória é tua em Cristo Jesus. Então uma das armas de Satanás é vencer no grito. Olha, que adianta lutar? Se as nações que tinham um monte de deuses não pôde livrar das minhas mãos e do meu exército, dos meus pais, agora a nação que tem um Deus só, Ezequias tirou todos os altares, só tem um Deus. Será que você vai poder te livrar? Vai nada. Vocês vão morrer de fome. Olha a ameaça aqui. Vocês vão morrer de sede e fome. O vosso rei está fazendo loucura. São tipos de demônios que vêm através de palavras, pensamentos, dizer você vai ser derrotado, você não consegue, você é um fracassado, você é um pobre, você não tem força de lutar. Se está acontecendo isso na tua mente, no teu coração, que você hoje possa discernir que Satanás ele é o pai da mentira. Como eu já falei, uma das armas dele é fazer com que você não acredite que Deus está com você. É fazer com que você não lute, que você fique prostrado, que você entregue o ouro verdadeiramente para ele. Que ele não tem direito a essas coisas. Mas ele quer roubar, a Bíblia fala, o Senhor nos fala que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Então analise a tua vida. O que tem sido roubado, os teus sonhos, os teus projetos, a tua alegria espiritual, a tua alegria no teu casamento, a tua comunhão com a tua família, os teus sonhos na tua vida profissional, na vida acadêmica, a tua saúde. Que muitas vezes você acha, olha, esse grito dessa enfermidade fala mais alto que a minha fé em Deus. Esse grito do desemprego fala mais alto que a possibilidade de Deus abrir a porta do emprego para mim. Esse grito de tal coisa, da situação do meu casamento terrível, fala mais alto. Isso são perfis espirituais de Senaqueribe, que vem para dizer, você não pode, você não consegue, você é um derrotado, você é um fracassado, não adianta nem lutar. Tem outro lugar aqui, que é em Isaías 37, que ele fala o seguinte, olha, vocês são tão fracos que eu dou até cavalos para você lutar. Tipo assim, olha, eu dou até armas para você lutar, que não adianta, você não vai nem ganhar. Olha que zombaria, olha, eu te empresto cavalos e armas só para a gente lutar. Vocês não vão ganhar mesmo. Olha a situação que Satanás muitas vezes quer colocar a nossa vida espiritual. A palavra do Senhor nos fala em Efésios, que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não está jogado em qualquer lugar, você está sentado numa posição espiritual. E uma das armas do inimigo é confundir o teu discernimento, porque se você achar que verdadeiramente você é um fraco, uma pessoa sem força espiritual, sem capacidade, que Deus não ouve a tua oração, você vai morrer prostrado. Mas se você enxergar, puxa, eu tenho força, eu tenho graça de Deus, Satanás vai ter, puxa, ele descobriu que o poder está na vida dele. Ele descobriu que ele pode. Ele descobriu que ele tem autoridade. Ele descobriu que ele pode, se ele dobrar o joelho, se ele clamar, falar o nome de Jesus, se ele confiar em Deus. Ele pode, ele descobriu. Estamos lascados. Ele descobriu que ele pode em Cristo. E o segredo de Satanás é enganar os nossos pensamentos, nosso coração, dizer para nós que nós não podemos. Irmãos,
Não existe nada que possa nos vencer a não ser o pecado, se nós dermos lugar a ele. Mas a Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17, assim que está, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você vive nessa novidade de vida, irmãos, não é o desemprego, não é a enfermidade, não é o problema familiar, não é nada que vai te vencer, porque você está firmado naquele que é mais do que vitorioso, Jesus Cristo. Aquele que é vencedor invicto, que nunca perdeu. Aquele que é o Senhor. Então talvez se você entrou aqui nessa noite, achando que uma grande luta é capaz de te derrotar, eu quero dizer que não, você vai sair dela mais forte ainda, mais estruturado, com mais graça de Deus, com mais experiência com Deus. E tudo aquilo que é força de Senaqueribe contra a tua vida vai sair em nome de Jesus. Tudo aquilo que é ameaça, opressão de Satanás na tua mente e seu coração vai sair em nome de Jesus. Porque Satanás estava oprimindo o povo. Né? O rei fala assim para, olha, fala em aramaico, não fala em judaico não. Fala baixinho, não, nós vamos falar para todo mundo ouvir. E falaram ainda em judaico, porque eles falavam, né, o aramaico e o judaico. Tinham conhecimento da língua dos judeus. E falaram, tocaram a trombeta ao ponto, né, de comunicar uma derrota. Irmãos, nós temos que entender que nós não precisamos dar ouvido à voz que vem contra nós nos nossos ouvidos. As vozes que vêm da nossa mente humana, as vozes que vêm do inimigo, as vozes que vêm, você não vai conseguir, não adianta. Não adianta nem tentar. A voz que diz que você não vai conseguir, são vozes mentirosas de Satanás. Acredite na voz de Deus. Quando Ezequias começou a orar e buscar ao Senhor e confiar no Senhor, as coisas começaram a mudar. E aquele grande, poderoso exército, invencível exército até aquele momento, do rei da Síria, que achava que ninguém poderia vencê-los. O Senhor enviou um anjo e matou 185 mil homens valentes e poderosos de guerra em um só dia. Não importa o tamanho e a quantidade de inimigos que você tem contra a tua vida. A Bíblia fala, maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Você pode falar, pastor, eu tenho inimigo, desemprego, contas a pagar, problemas conjugais, enfermidade, dor de cabeça, enxaqueca, dor disso, dor nos ombros. Jesus é maior que tudo isso. Eu tenho angústia, eu tenho lembrança do meu passado, que muitas vezes o diabo vem me acusar, mas Jesus é maior que tudo isso. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O Senhor é maior que tudo isso. Eram 185 mil homens de guerra pronto para destruir. Eram máquinas de matar, para esmagar homens, mulheres e crianças. Mas somente um anjo enviado por Deus, acabou com 185 mil homens poderosos de guerra. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. O nosso Deus é maior que todas as coisas. O teu Deus é maior que todas as coisas. Então confia no Senhor todo o teu coração. Se Satanás tem assolado a tua mente, através da pressão, você não vai conseguir, não vai dar certo. Se uma porta se fechar, Deus tem mais porta para abrir. Se uma situação não der certo para você, Deus tem muito mais. A Bíblia fala que Ele é o Deus que Ele prepara um caminho no deserto. E no meio do deserto Ele faz nascer um manancial de águas. No meio do deserto, ou seja, no lugar fora de cogitação de ter água, Ele faz nascer uma fonte. Ele transforma o deserto em um horto, é um lugar onde tem muitas árvores. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para o teu Deus. Não entregue o teu casamento, a tua família, o teu ministério, os teus sonhos espirituais, a tua comunhão com Deus. Não entregue a tua oração, o teu jejum, os teus propósitos, a leitura bíblica. Não entregue os teus estudos bíblicos de mão beijada para Satanás. Não deixe os teus valores espirituais, valores familiares. Não entregue. Olha, está aqui o ouro. Olha, tudo que você pediu, eu te dou. Olha, que isso? Ó, quer o relógio? Quer a aliança? E olha, outra coisa, eu vou tirar até da porta do templo o ouro para te dar. Toma, leva tudo. Ele não tem direito de fazer isso com você. Porque tudo que nós temos pertence a Deus. A tua casa, a tua família, os teus filhos, tudo que você possa imaginar de bom e verdadeiro pertence a Deus.
mas não entregue de mão beijada. Era um homem que tinha fidelidade ao Senhor, mas o seu coração foi vencido por alguns momentos, pela voz do terror: olha, entrega, senão eu vou destruir. Olha, entrega, senão eu vou matar todo mundo. Vocês vão morrer de fome. Ezequias está enganando todo o povo. Mas quando Ezequias começou a buscar ao Senhor, juntamente com o profeta Isaías, Deus fez um milagre naquele lugar. Deus fez uma tremenda obra de livramento, obra de transformação. E esse sinal, esse fato, isso correu por todas as nações, que um Deus de Israel eliminou sem armas, sem flecha, sem escudo, sem pau, sem lança, sem metralhadora, sem míssil, sem metralhadora com arma, com mira laser, sem bomba. O Senhor, com uma ação dele, enviando um anjo, só um anjo, ele acabou com toda a ameaça. Sabe isso que quer dizer? Que Deus pode acabar com toda a situação que nos oprime no abrir e piscar de olhos. Ele tem esse poder. Claro que ele tem a forma de agir, mas ele pode. Você precisa ter essa certeza que tudo que traz tristeza, mágoa, angústia, tudo que oprime a tua mente, o teu coração, tudo que muitas vezes fala: Senhor, eu vou ter que entregar isso por qual eu lutei tanto tempo. O nosso Deus pode acabar com a situação rapidamente. Você precisa ter convicção que você serve a um Deus que é todo poderoso. O nosso Deusinho não está preso num crucifixo ou numa parede. Não é feito de gesso ou de água. O nosso Deus, a Bíblia fala que ele é um fogo consumidor. E consome os seus inimigos. A Bíblia fala que o nosso Deus, ele é Senhor dos exércitos. Você está na guerra, ele é Senhor dos exércitos. Você está numa tribulação, ele é Shalom. Ele é Deus de paz. Você não tem referencial, ele é Jeová Nissi. É a nossa bandeira. Você está achando injustiçado? Ele é como que é o nome? Tiqueno. Ele é Deus, o Senhor é nossa justiça. Ele é justiça para a tua vida. Toda a situação que você tem passado, que você acha que você precisa de um mover de Deus. Deus, ele é na tua vida tudo que você imagina. Você precisa ser resgatado da tua alma da angústia. Deus é o resgate da tua alma. Você precisa sentir perdoado, ele é o perdão. Você precisa alcançar a misericórdia, ele é a misericórdia. Você precisa alcançar a graça, ele é a graça. Você precisa alcançar a prosperidade, ele é a prosperidade. Você precisa sentir amado, ele é o amor. Você precisa da providência. Ele é Jireh, ele é providência. Você precisa de tantas coisas como eu preciso. Ele é tudo que você precisa, ele é mais. Ele é muito mais. É por isso que o nome de Deus, Yahvé, em hebraico, quer dizer eu sou. Tudo que nós possamos imaginar e precisamos, ele é. Ele é, aleluia! Ele é o que era, Zé, e adviro todo-poderoso. Oh, aleluia, é uma porta aberta. Ele é a porta! Oh, Ramacharamanaias. É a enfermidade que assola a tua casa de geração em geração. Ele é Rafá, o Senhor que sara você e sara a tua geração inteira. Oh, aleluia, o que você precisa, ele é. Aqui ele foi o Senhor dos exércitos. Não precisou enviar 155 mil homens, anjos, ele enviou um anjo só, que levantou a sua espada e os homens caíram mortos por causa do poder da palavra e da mão de Deus. O nosso Deus, ele é maior que todas as coisas. É maior que a tua luta, que a tua angústia. É maior que o teu desemprego, é maior que a enfermidade que assola você, a tua família, a tua casa, o teu filho, a tua esposa. Ele é maior do que aquelas montes de conta que você tem para pagar na geladeira, que você olha, ai Senhor, meu nome ainda está sujo no SPC Serasa. Ele é maior do que aquela opressão que você sente na vida profissional, ou no vizinho, qualquer situação que fala um monte de coisa que o teu coração fica triste, vai chorar muitas vezes no banheiro, nos cantos, nos quartos. O Senhor é maior que tudo isso. O Senhor é maior que as dívidas. O Senhor é maior que a dúvida. O Senhor é maior que a incerteza. O Senhor é maior que todas as coisas. Não entregue. Não entregue aquilo que Deus te deu, aquilo que você conquistou. Não entregue a Satanás.
Não entregue com facilidade, lute pelo aquilo que Deus te deu. Quantas pessoas veem a luta, larga tudo. Sabe de uma coisa? Vou desistir do meu ministério. Vou desistir do meu casamento. Vou desistir dos meus sonhos. E para que sonhar com vida profissional, com vida financeira? O nosso Deus é um Deus completo. Você tem direito de sonhar. Não um sonho, estou voando, não. Mas um sonho contextualizado com a verdade da palavra de Deus. Você tem direito. Qual é o Senaqueribe que tem assolado a tua vida? Você pode falar, puxa, pastor, estou na bênção, amém. Glória a Deus, mas talvez muitos tenham vivido assolação e o Senhor quer te libertar. O texto também nos mostra que há momentos muitas vezes de paz na nossa vida, mas há momentos que a guerra ela é muito acirrada. É uma guerra terrível. Mas o mesmo Deus que estava com Ezequias na paz, estava com ele na guerra para lutar. O mesmo Deus que está com você quando está tudo bem, quando não te falta absolutamente nada, nem financeiramente, nem conjugalmente, nem financeiramente, nem profissionalmente, nem na saúde, nem na tua vida conjugal ou familiar. Ele é o mesmo Deus que está com você quando você passa por uma situação difícil. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarão. O Senhor é Deus sobre a tua vida. Oh, bendito é o nome do Senhor. Comece a adorar ao Senhor. Coloque-se de pé agora, meus irmãos. Comece a adorar ao Senhor. Porque Ele é digno. Você pode falar, pastor, eu tenho vivido dias de angústia no meu coração. E eu não sei quando vai passar essa angústia. Eu quero te dizer que o Senhor também é Deus que cura angústia. A Bíblia fala que até a tristeza salta de prazer perante o Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que uma situação de tristeza, ela vai ser transformada em alegria, não de uma alegria meia boca, mas uma alegria abundante, júbilo. Deus quer colocar júbilo no teu coração. Deus quer colocar alegria no teu coração. Oh, receba essa alegria de Deus nessa noite, receba essa porção do Senhor sobre a tua vida. Eu ministro na autoridade do Espírito de Deus, alegria sobre a tua vida. Ora, baixarabasuri, alamanara, ramanaias. E toda a força de Senaqueribe que vem para ameaçar o teu coração, a tua vida, vem para te pressionar, está repreendido em nome de Jesus. Libera, Senhor, os teus anjos de guerra. Foi apenas um, Senhor. E acabou com 185 mil homens de guerra, preparadíssimos para uma guerra sangrenta. Apenas, aleluia, uma liberação de Deus na tua vida e a tua história muda. Jó estava orando pelos seus amigos, oferecendo sacrifício a Deus, e de repente, houve a mudança na sua vida. Deus pode mudar a tua vida. Deus tem os seus processos, Deus pode mudar lentamente, gradativamente, Ele pode mudar imediatamente. Ele é o Senhor. Você que tem sentido, tem passado uma situação de tremenda ameaça na tua vida, seja no teu coração, na tua mente, onde seja, que você sente que há uma pressão sobre a tua vida, venha para frente. Os pastores, pastoras irão orar, ungir você. E o Senhor vai te libertar dessa opressão em nome de Jesus. Venham para frente em nome de você que quer oração, você que se sente que há uma grande opressão sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, o Espírito de Deus está nesse lugar para trazer libertação. Oh Deus.